Beleza, então, pessoal. Bom, então, na semana passada, a gente conversou um pouco sobre variáveis aleatórias contínuas, né? As variáveis aleatórias contínuas, como a gente viu, elas são classificadas, né, como contínuas se elas assumem, então, valores em quaisquer aí, intervalos, né, dos números reais, ou de um subconjunto da reta, né, em que esse subconjunto é um conjunto, na verdade, não enumerável, é aquele que a gente não consegue contar, tá? E a partir disso, o nosso interesse, em termos de probabilidade, passa a ser a calcular a probabilidade dessa variável aleatória, né, observar valores dentro de um intervalo, e não mais em um ponto específico. Até porque, entre um intervalo que pertence aos reais, a gente sabe que existem infinitos pontos, e se você for tomar a probabilidade de qualquer ponto específico dentro desse intervalo, essa probabilidade é zero, né? Ou vai sendo tendendo a zero aí, tá? Então, a ideia para se calcular probabilidades é o quê? É a gente partir de uma ideia de dados, né, do histograma, e a gente aproximando isso para uma curva. A gente viu que essa curva, ela tem um nome especial, né? Quanto mais a gente vai aumentando aqui, por exemplo, o tamanho da amostra, ou o número de classes aqui, dos intervalos, né, do histograma, até isso ficar algo contínuo, né, a gente observa que as probabilidades que poderiam ser estudadas por meio desses retângulos, né, acabam coincidindo aqui com a curva. Tá? Então, o que isso significa para a gente? Que probabilidade é uma área quando a gente se trata de variáveis aleatórias contínuas, tá? Então, quando a gente vai calcular a probabilidade da variável aleatória x, e x é uma variável contínua, pode ter certeza que essa variável aí, essa probabilidade vai ser dada pela área sob a curva, né, de algum intervalo que a gente está calculando. Né? E a área em matemática é o quê? É uma integral. É uma integral, tá, que tem essa notação, que vocês vão aí, estão aprendendo, vão aprender, né? Essa notação aqui, né, que vai de A a B, ou seja, então a gente está calculando a área do intervalo AB e sobre uma curva qualquer, uma função. Essa função é uma função que a gente chama de função densidade-probabilidade, ou somente aí função densidade, né? Ou seja, é uma função que não é qualquer, evidentemente, né? Porque é uma função que vai gerar para a gente probabilidades. Ela, propriamente dita, não nos dá a probabilidade, mas ela nos ajuda a gerar uma probabilidade e ela tem certas condições. Qual é a condição para uma função ser de densidade e probabilidade? Ela tem que ser positiva, né, não negativa, ou seja, f de x é maior ou igual a zero, a sua imagem, né, sempre positiva, e a área total sobre a curva tem que ser igual a 1. É a mesma ideia das variáveis discretas, onde nós tínhamos que a soma das probabilidades dava 1. Né? Então, aqui, a representação da área total, né, a área, quando a gente fixa esses dois valores aqui, né, os limites de integração, isso aqui nos dá a área, tá? Então, uma integral, vocês vão ver que ela está sempre associada a um cálculo de áreas na matemática, né? Ou pode estar associada. Então, quando a gente fixa os limites de integração, por exemplo, de dois pontos A e B, então isso significa que a gente está calculando a área sobre a curva, né, do intervalo sobre a curva f, né, da função f. Tá? Então, aqui a gente está tomando, então, a integral sobre todos os valores que a gente observa de x. Né? Então, aqui é uma representação genérica, por exemplo, né? E a área tem que ser igual a 1. Tá? Então, essas que são as duas condições para essa função ser densidade e probabilidade. Né? E aqui está um slide que caracteriza as variáveis contínuas. Né? A gente tem, então, aqui uma função f, que é uma função densidade e probabilidade, que tem essas duas características aqui, é positiva para qualquer x, né? X sendo os valores observados aí da variável aleatória, né? Que pode ser um intervalo, pode ser toda a reta, os reais positivos, ou um intervalo qualquer. Né? A integral sobre toda a curva tem que ser 1, né? E a probabilidade, por exemplo, entre dois pontos A e B, né? Vamos supor que essa nossa variável fosse o tempo. Então, o tempo seria
quais são os valores que a gente pode observar de tempo? De 0 a mais infinito, né? São os reais positivos. Então, a partir disso, a gente quer calcular qual que é a probabilidade, então, de um tempo de falha de alguma estrutura estar entre o intervalo A e B, né? Por exemplo, de 3 a 4 anos. Né? Qual que é a chance dessa estrutura falhar entre 3 e 4 anos, sendo A igual a 3 e B igual a 4, por exemplo. Né? Então, para calcular a probabilidade de A, da nossa variável x pertencer a esse intervalo, tá entre A e B, a gente está calculando, na verdade, a área sobre a curva, e a área é integral, tá? Então, é essa área que a gente calcula, essa área é que nos dá a probabilidade. E lembra que as probabilidades aqui, nos intervalos A e B fechados ou abertos, é indiferente para nós, porque não existe a probabilidade do x ser igual a A ou igual a B é 0, né? Porque não existe área sobre essa aresta aqui, vamos dizer, entre aspas, tá? Né? Então, é indiferente, tá? Então, tudo isso daqui tem a mesma igualdade do ponto de vista de probabilidades, né? Então, essa é a ideia geral do que é calcular probabilidades para as variáveis aleatórias contínuas, né? E a gente observou também, né, o valor a esperança de x e a variância de x, que isso existe, né? Que também são dadas por integrais, já que a gente está trabalhando com variáveis contínuas, né? A diferença de uma variável contínua para uma variável discreta é do somatório para o integral, tá? Claro que em termos de matemática muda muito, do ponto de vista de cálculo também, da sua dificuldade, né? Quando vocês começarem a aprender aí o cálculo integral, vocês vão ver a dificuldade muito mais acentuada, que você está calculando integral, por exemplo, com outros conceitos do cálculo, como limite e derivada, né? Mas aqui, como eu falei para vocês, a gente não vai acabar precisando tá resolvendo integrais para estar estudando o modelo probabilístico que nos interessa, tá? Que é esse daqui, da distribuição normal, né? Esse é o principal modelo probabilístico dentre centenas aí de modelos de probabilidade que representam variáveis contínuas, né? Então, esse modelo probabilístico, como a gente conversou, ele é um modelo que foi desenvolvido ali aproximadamente em meados do século XVIII, né, por alguns matemáticos franceses, depois, no século XIX, por Gauss, por Laplace, né, e também ficou conhecida como distribuição gaussiana, em homenagem ao alemão Gauss, né, que começou a estudar esse tipo de problema associado a medições de erros científicos, né. Então, ele observava que os erros tinham certo comportamento, era um comportamento aleatório, mas era um comportamento que seguia aí o que ficou denominada como gráfico, né, da distribuição normal, ou a curva normal, né, ou a curva gaussiana. Então, acabou-se gerando, assim, iniciando, né, os estudos em cima desse modelo de probabilidade. E como a gente vai ver, né, quando eu digo que é importante saber calcular probabilidades para a distribuição normal, é porque ele é o principal modelo probabilístico para a gente trabalhar em inferência, né, que é o nosso principal objetivo aqui do nosso mês aí de novembro a dezembro, né, que quando a gente encerra a disciplina no final de dezembro. Então, a segunda parte do projeto de análise de dados vai depender exclusivamente do que a gente vai ver aí a partir de hoje, a partir da próxima aula, que a gente falar de distribuição de probabilidades, né, da distribuição normal, tá? Porque toda a construção dos métodos estatísticos, né, para a gente tomar decisão entre amostras, se baseia aí, né, muito na ideia da distribuição normal e algumas derivadas dela, claro, tá? Então, o que a gente, fazendo essa breve revisão aí, o que a gente viu, né? Nós vimos, então, que a distribuição normal é um modelo probabilístico, então ela tem uma função de densidade, né, probabilidade, específica, né, uma F aqui, uma F especificada, né, ou seja, cada modelo de probabilidade tem uma função aí, né, em particular, que é uma função que nos ajuda a gerar probabilidades que nós temos interesse em calcular. E da normal, o modelo probabilístico é esse, né? Então, é claro que para a gente chegar nessa modelagem, foi preciso primeiro estudar o seu gráfico e tudo mais, tá?
Então, a gente diz que uma variável aleatória x, né, contínua, claro, segue o comportamento da distribuição normal se a sua função é dada dessa maneira, né? Tem essa cara aqui. Ou seja, a função, ela depende de dois parâmetros, né? Um parâmetro mi, tá? Que controla o deslocamento aí no eixo x do gráfico, né? É o de locação, vai deslocar o eixo, x, né? Tanto para mais quanto para menos, pode obter valores negativos. E também um parâmetro sigma, que controla a escala, né? Ou seja, às vezes a curva vai estar mais achatada, às vezes não, né? Então, o sigma vai controlar a escala. Esse modelo de probabilidade, ele assume valores em todos os reais, né? Então, por ele assumir valores em toda a reta real, então, existe uma gama de aplicações muito grandes, né? É muito grande para se trabalhar com esse tipo de modelo de probabilidade, tá? E a fórmula é dada dessa maneira, né? Ou seja, é 1 sobre o sigma vezes raiz de 2 vezes π, vezes esse ESP, pessoal, é aquele E, né? É o número de Euler, tá? Que é igual a 2,71. Então, isso daqui, como tem uma quantidade grande aqui isso aqui seria a potência, né? Isso aqui é o ESP dessa quantidade, é a mesma coisa que eu falasse E elevado a essa quantidade, tá? Então, para não ficar escrevendo E e isso aqui ficar pequenininho, a gente acaba escrevendo dessa maneira, tá? Mas é da mesma, a gente observa que os formatos aí são os mesmos, tá? Então, aqui é E elevado a menos meio vezes x menos mi sobre sigma e toda essa quantidade elevada ao quadrado. E, pessoal, tem essa notação. Essa notação vocês vão observar já na aula de hoje como que a gente utiliza. Então, a gente sabe que a variável aleatória x, lembra que esse tio indica que ele segue o comportamento aleatório, né? Ou ele segue a distribuição normal, né, com um parâmetro mi e outro parâmetro sigma ao quadrado, tá? Então, a gente consegue caracterizar. Então, às vezes, por exemplo, se a gente está trabalhando com uma distribuição normal, em que o mi vale 2 e o sigma vale 2, então a gente diz, olha, eu tenho uma normal 2, 4, né? Porque aqui o mi igual a 2, o sigma é igual a 2, mas aqui é sigma ao quadrado, então é 4. Então, qual que é a normal 2, 4? É a normal que tem um valor de parâmetro mi igual a 2 e sigma quadrado igual a 4, tá? Então, a gente refere-se muito a isso. Aqui está o gráfico, né, como nós vimos, a distribuição normal. Então, ela sempre tem esse formato, tá, pessoal? Isso nunca vai mudar. É sempre essa forma aqui, parecida de sino, né, uma forma de sino, ou parece um chapéu aqui. Tá? Aqui que a gente observa que ela é simétrica em torno desse ponto máximo, né? Então, o ponto máximo desse gráfico, dessa função, se a gente puder traçar uma reta aqui, né, paralela ao eixo y aqui, ó, uma reta paralela nesse ponto aqui, a gente vai observar que o lado direito e o lado esquerdo do gráfico são iguais, né? Essa parte aqui é exatamente igual aqui. Então, a gente diz que ela é simétrica em cima desse ponto aqui, tá? E esse ponto é justamente o ponto em que o parâmetro mi é igual, nesse caso aqui, igual a 50, tá? E, então, o parâmetro mi ele vai controlar no deslocamento, né? O gráfico ele vai tanto para a esquerda quanto para a direita. Observem que mi igual a 50, esse ponto de máximo aqui, né, no x igual a 50, ó, ele está bem aqui, né, no ponto de máximo. Aqui também, a diferença desse gráfico para esse não é o mi, né, é o sigma, tá? Que aqui é 1/4 de diferença. Então, observa como ele já ficou aqui, ó, a escala mudou, né? Então, ficou bem mais pontiaguda aqui, vamos dizer, o gráfico, do que aqui, né? Aqui, quando o sigma é maior, há um espalhamento maior, né? Se o sigma é muito grande, em vez de 100 a gente tivesse 1000, vocês iriam observar que essa curva vai ficar bem mais achatada. A gente ia achatar essa curva aqui, né? Agora, observe aqui, ó, mi igual a 50. Então, a gente tem aqui, né, esse ponto. Quando eu vou para mi igual a 100, o que aconteceu? Ó, o gráfico foi deslocado, né? Em que o valor máximo de x é igual a 100 agora. Para mi igual a 200, olha, foi deslocado para a direita de novo, para mi igual a 200. Então, o mi tem um papel de deslocamento, né, de locação, para a esquerda ou para a direita. E o sigma tem um papel de controlar essa parte que está, vamos dizer,
em termos de uma dispersão, né? Se a gente pensar que aqui são todos os valores observados, a gente tem uma forma de dispersão aqui. Então, aqui existem algumas aplicações anormal, né, que a gente comentou, como medidas como peso, altura, volume, comprimento, né, temperatura, e muitas outras medidas aí podem ser explicadas pela distribuição normal, tá? Algumas propriedades importantes. Quando a gente calcula a média ou o valor esperado, né, da normal, o que eu espero da distribuição normal? Qual que é a média dos valores observados dessa variável aleatória? A gente observa que a média é exatamente igual ao parâmetro μ, né? Então, isso não é uma coincidência, tá? É igual ao parâmetro μ. Né? Quando a gente calcula a esperança, lembra que agora a gente calcula por uma integral, ela dá exatamente igual à média, tá? A variância também. Quando a gente calcula a variância da variável aleatória, isso é exatamente igual a sigma ao quadrado, né? E consequentemente, então, se a gente tirar a raiz quadrada dessa variância e tirando a raiz quadrada do sigma ao quadrado, né? Ou seja, ficando só com o sigma, a gente tem o desvio padrão aí dessa variável aleatória, né? Então, vejam que ele começa a se tornar um modelo interessante à medida que os próprios parâmetros dessa variável aleatória podem ser expressos como a média, né? O μ expressa a média dessa variável aleatória e o sigma ao quadrado é a variância. Então, por muitas vezes, a gente diz assim, ó, que x segue a distribuição normal com uma média μ e uma variância sigma ao quadrado, né? Sendo que, se vocês observarem, lá na distribuição de Bernoulli, binomial, Poisson, não era muito bem assim, né? A média e a variância, elas sempre eram conectadas. Aqui não, elas são independentes, né? São dois parâmetros que um depende do outro, tá? O que mais? Né? Se a gente calcular os pontos de inflexão dessa função f, vocês vão observar que são esses dois pontos aqui, né? Lembra que o ponto de inflexão é o ponto de mudança de concavidade, né? Então, ele se dá onde? Se a gente pegar esse gráfico aqui, por exemplo, esse gráfico está no canto superior à direita, a gente vem aqui, né? Então, a gente tá com esse tipo de concavidade. Então, mais ou menos nesse ponto aqui, há uma mudança, ao ponto de inflexão, né? Então, assim, ele vai começar a mudar a concavidade. Isso muda, vem, até mais ou menos nesse ponto, onde retorna a ficar de uma outra maneira, né? E como que a gente encontra isso, esses pontos de inflexão? A gente tem que realizar a segunda derivada, né, igualar a zero aí da função f, e aí você obtém esses pontos aí, tá? E a gente observa que esses pontos são os pontos μ menos sigma e μ mais sigma, ou seja, em termos do que é o parâmetro sigma, que a gente sabe, do que é o parâmetro μ, que a gente sabe que é a média da variável aleatória, ou o valor que a gente espera dela, e do sigma, que é o desvio padrão, então a gente observa que os pontos de inflexão dessa função, né, da função densidade e probabilidade da distribuição normal, a gente consegue obter, então, esses pontos de mudança de concavidade, tomando a média e subtraindo o desvio padrão, e tomando a média e somando um desvio padrão. Então, isso, né, são propriedades interessantes. Outra propriedade muito importante que a gente vai usar demais para a gente estar realizando os cálculos de probabilidades na distribuição normal é essa quarta propriedade aqui, pessoal, que é a curva normal ser simétrica em torno da média μ, né? Então, em torno da média, a curva é simétrica, né? Então, ou seja, olha aqui no gráfico, se a gente traçar aqui, ó, né? Aqui eu estou colocando a μ igual a 50, né? Então, esse ponto de máximo aqui vai me dar exatamente a média, né? Vai me dar exatamente a média aqui, ó. Esse ponto de máximo está aqui, no μ igual a 50, ou x igual a 50. Então, a gente observa que se a gente traçar aqui um ponto, você observa aqui essa área que está à esquerda e essa área que está à direita da média, elas são exatamente iguais, né? Ou seja, se são áreas iguais, lembra que são probabilidades iguais, porque no contexto de variáveis contínuas, a probabilidade é dada por uma área, né? Então, se a gente perguntar qual que é a probabilidade da variável aleatória x, né, x sendo uma normal, ser maior do que a média, é exatamente igual à probabilidade dela ser menor do que a média, né?
que vai ser quanto? Que vai ser 0,5 ou 50%. Por quê? Por que vai ser isso? Ora, porque se tudo que está sobre a área que está sobre o gráfico vale quanto? A área que está sobre o gráfico vale 1. Né? Por que vale 1? Porque ela é uma função densidade. Olha, a função densidade, a área toda sobre o gráfico, né, sobre todo o gráfico aqui, vale 1. Né? Se eu estou dizendo que ela é simétrica em torno da média, do μ, né, então quer dizer que o μ, a média, vai estar me representando 50% desses valores, né, justamente pela essa questão de simetria. Então, ou seja, para frente da média, eu tenho 50% dos valores. Para baixo da média, eu também tenho 50% dos valores. Então, quer dizer que a média reparte ao meio o valor da probabilidade, né? Então, a probabilidade para trás da média é exatamente igual a para frente da média, que é 0,5 ou 50%. Então, são características, questões que a gente vai tirando justamente por entender essas propriedades da distribuição normal, que é importante a gente estar notando. Tá? O que mais? A gente pode mostrar outras situações, tá, pessoal? Por exemplo, a gente sabe que a mediana é exatamente igual à média, no caso da normal, tá? E faz sentido, né? Porque a distribuição normal é uma distribuição simétrica. E se vocês relembrarem lá da estatística descritiva, quando a gente trabalhou com dados simétricos, a gente dizia que a média era justamente igual à mediana, e a moda também. Lembra que a moda é o quê? A moda é aquela realização que mais acontece, né? Aqui a moda dessa variável aleatória é o ponto máximo aqui, né? É o ponto, vamos dizer assim, de maior frequência, né? De maior valor. Então, para normal, média, mediana e moda, elas são coincidentes, né? Elas se coincidem, tá? É importante notar que essa curva aqui, ó, do gráfico também é chamada de curva normal, por isso que eu escrevi isso dessa maneira aqui na propriedade 4, tá? E a propriedade 5 foi o que eu acabei falando um pouco quando nós comentamos sobre média e variância, porque a distribuição normal ela depende dos dois parâmetros, mas esses dois parâmetros são independentes um do outro. Então, a gente pode escrever média e variância de formas totalmente diferentes. São dois parâmetros que um depende do outro, tá? Então, essas são as principais propriedades, né, do ponto de vista teórico aí. Então, agora, a gente vai começar a trabalhar em alguns cálculos da distribuição normal, tá? Ainda não será a forma principal, né, de se calcular aí, né, alguém pode se perguntar, como que a gente calcula aí, então, a probabilidade sei lá, da gente observar um valor, a probabilidade da distribuição normal. Ainda a gente não vai tá entrando no mérito desse cálculo hoje, tá? Exclusivamente hoje. A gente vai acabar falando hoje mais de cálculos que a gente pode estar usando o quê? A gente pode estar usando essas propriedades, tá? Então, a gente vai partir do princípio desses resultados que estão aqui, tá? Então, existem alguns resultados clássicos, pessoal, dentro da probabilidade, aí, quando a gente trabalha com a distribuição normal, que são esses quatro aqui, essas quatro probabilidades, tá? Lembra que para calcular probabilidades para uma variável aleatória contínua, a gente tem que usar uma integral. Mas nesse caso não foi necessário, tá? Então, assim, primeiro, por que não foi necessário, né? A gente já sabe duas coisas que eu até comentei com vocês, ó. Se eu quiser calcular a probabilidade, né? Aqui a gente tem, ó, para qualquer variável, então, aleatória que segue distribuição normal, né? Uma variável x. Então, a probabilidade dessa variável ser maior do que a média, lembra agora que μ é a nossa média, é exatamente igual a ela ser menor dessa média, tá? E é igual a 0,5, como nós mesmos estavam comentando. Ó, a média está bem aqui no meio, ó, do gráfico. Então, observa que a média, olha como que ela divide exatamente o gráfico, né? Ó, pega aqui, ó, exatamente igual de um lado, é simétrico em torno dessa reta que está aqui, né? Exatamente igual. Então, se tudo que vale 1, né? Então, nós temos, né, tudo até esse, aqui, né? Se tudo isso daqui, ó,
vale 1, né? A área sobre a curva vale 1, e por que vale 1? Porque ela é uma função densidade, né, de probabilidade. Então, significa que o valor, a probabilidade da nossa variável observar valores acima da média é exatamente igual a observar valores abaixo da média, que vale 50%. Tá? Então, uma coisa que a gente pode começar a pensar é o seguinte: qual que seria, então, né, a probabilidade, olhando pelas propriedades, qual que é a probabilidade, então, da nossa variável x, que é uma normal, observar valores entre os pontos de inflexão, né? Que são pontos em que a gente toma a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. Qual que é, então, essa probabilidade? Então, e depois a gente pensar mais além disso, né? Por exemplo, a gente pensar, sempre pensando em termos da média, mas não só menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, mas, por exemplo, menos 2 desvios padrão e mais desvio, e mais 2 vezes o desvio padrão, né? Ou menos 3 vezes o desvio padrão, a média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão. Para quê? Para que a gente possa estar cobrindo quase a totalidade da área, né? A gente está entendendo algumas coisas aí acerca desse modelo probabilístico, tá? Então, o que a gente observa? Que a probabilidade, então, ó, da variável x estar entre esses dois valores, que foi calculado? Isso foi calculado, tá, por meio de métodos numéricos, tá? O que são métodos numéricos? Existe uma disciplina, que é muito provável que vocês vão ainda ter, chamada cálculo numérico, né, que é cálculo é um tipo de cálculo para você fazer aproximações diárias, né? Quando vocês, às vezes, a gente não consegue calcular a área exata, né, de algum tipo de objeto, vamos dizer assim, de algum tipo de área, ou às vezes até um volume, a gente não consegue calcular, porque nem tudo são flores no mundo do cálculo integral, a gente não consegue resolver essa integral de forma analítica, né, de forma explícita. Então, existem métodos numéricos para que a gente possa estar calculando, e isso foi feito para essas probabilidades. Então, a gente sabe, ó, que se você tomar a média e somar um desvio padrão dessa variável aleatória, isso representa, ó, 34% da área, né, desse gráfico, ou 0,34 é a probabilidade. Então, se eu pegar a média menos o desvio padrão, ó, observa aqui que se a média mais o desvio padrão tem essa área, e como existe uma simetria, né, do gráfico da normal, então essa área, se você pega essa área aqui, ó, e rebate para cá, é a mesma área, né? Observa que a área entre mi e mi menos sigma e a área de mi e mi mais sigma é a mesma área, ó. É a mesma área rebatida, né? Se você pegar essa área e rebater em torno do eixo mi, aqui, né, em torno da média, você vai ver que é a mesma área, ó, 0,34 e 0,34. Então, se você somar isso, vai dar 0,68, né? Não é isso exato, mas é isso aproximadamente, tá? A mesma coisa a gente faz quando nós pensamos na área, agora, na probabilidade, entre a média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão. Então, 2 vezes o desvio padrão nos dá o quê? Essa área que está aqui, ó. Eu estou indo com o cursor do mouse, ó, aqui, né? Aqui a gente tem, ó, menos 2 vezes o desvio padrão, até mais 2 vezes o desvio padrão. Então, vai ser toda essa área que está aqui, né? Até aqui. Tá? Então, se a gente tomar aqui, ó, a área que vai de mi até mais 2 vezes o desvio padrão, ó, essa área aqui, ó, né, que representa essa quantidade aqui, tá vendo, ó, essa área que tá aqui, isso aqui é exatamente igual à área que vai representar de mi menos 2 vezes o desvio padrão até o mi, né? Por quê? Porque é a mesma ideia. Como existe simetria em torno da média da distribuição normal, áreas que estão à frente dela podem ser rebatidas a áreas que estão para trás da média, né? As áreas são iguais. Se as áreas são iguais, as probabilidades são iguais, né? Então, ou seja, essa área que vai daqui até aqui, se a gente somar ela aqui, ó, vai dar quanto? 0,48, né?
Então, 0,48 é a área que vai de Mi até Mi mais 2 vezes sigma, 2 vezes sigma. Então, essa área é exatamente igual a que vai aqui de Mi menos 2 vezes sigma até Mi. Então, ou seja, 0,48 vezes 2 é o que nos dá a área que vai da probabilidade que a gente está querendo calcular, né? Que é essa daqui. Então, se a gente fizer aí 0,48, né, mais 0,48, a gente vai ter aí aproximadamente quase 0,96, que é o 0,9545, tá? Porque lembra que isso são aproximações aí, né? E se nós fizermos aqui, pessoal, pegamos a média e aumentamos, e vamos estudar a probabilidade de mais 3 vezes o desvio padrão e menos 3 vezes o desvio padrão, isso dá quase tudo, né? Dá quase a área sobre o gráfico. Lembra que a área sobre o gráfico é igual a 1. Isso deu quanto? 0,9973 a probabilidade, né? Então, olha só, quando você pega menos, a média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão, dá quase toda a totalidade da área sobre a curva, né? Então, só você estudando aí a média mais os desvios padrões e menos, né, uma vez o desvio padrão, ou 2 vezes o desvio padrão, ou 3 vezes o desvio padrão, já dá quase a totalidade, né? Que é justamente essa representação, ó. Um desvio padrão, né, mais ou menos um desvio padrão da média, dá uma área ou uma probabilidade, aí a chance, né, dessa variável tá, né, dentro dessa área, dentro desse intervalo, 68,3%. Entre mais ou menos 2 desvios padrões, 95,4%. E mais ou menos 3 vezes o desvio padrão, 99,7%, tá? Então, isso são questões que, sem fazer um cálculo muito difícil, a gente já pode estar considerando, tá? Só relembrando que isso eu não consigo mostrar para vocês, porque depende de uma série de questões envolvendo aí cálculo numérico, né, e cálculo integral, em que a integral não é possível de ser resolvida, tá? Então, a gente observa que métodos mais avançados de integração pode nos mostrar aí que a área sobre a curva é exatamente igual a 1, né, total, quando a gente calcula aí de menos infinito a mais infinito. A probabilidade do x estar entre menos infinito e mais infinito, sendo x uma variável normal, é exatamente igual a 1. Mas a gente observa que, se a gente tomar mais ou menos o desvio padrão a partir da média, a gente já chega quase na totalidade da probabilidade da área, né? Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Olha só, a gente tem um exemplo com 3 probabilidades que a gente não precisa nem fazer muito esforço para estar calculando, né? Tá? A gente não precisa queimar muitos neurônios aí para estar calculando. Por quê? Porque basta a gente estar identificando e utilizando algumas das propriedades associadas ao gráfico ou à curva normal, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem o seguinte: seja x uma variável aleatória, isso aqui é anotação. Então, pessoal, a gente tem que aprender a ler anotação. X segue a distribuição normal. O que significa uma normal 10, 4? Significa, primeiro, aqui vem o mi, que é a média, e o segundo é a variância sigma ao quadrado, ó, que tá aqui, né? Ó, anotação, ó. Então, é uma normal com uma média mi, lá no caso vale 10, e o sigma ao quadrado que vai 4, né? Tá? Então, média mi igual a 10, né? E a variância igual a 4, né? Uma variação igual a 4. Logo que o desvio padrão vale quanto aqui? É a raiz quadrada de 4, que é 2. E a gente quer calcular o seguinte, ó, qual é a probabilidade, então, dessa variável aleatória, que é uma normal, estar entre os valores 8 e 12? Né? Então, qual que é a probabilidade da gente observar valores dessa variável aleatória entre 8 e 12? Então, observem que a gente não tem mais interesse no cálculo exato, né, de um ponto. A gente tem interesse no cálculo de um intervalo. Ou qual que é a probabilidade da gente observar valores entre a variável aleatória está entre 6 e 14, né? Ou entre 4 e 16, tá? Então, antes de mais nada, vamos tentar ver o que a gente pode
como que a gente pode calcular essas probabilidades a partir das propriedades que a gente já estudou, que a gente já mencionou aqui, né? Então, primeiro de tudo, se x é uma variável que segue uma normal 10, 4, então significa que a média é igual a 10 e o desvio padrão é igual a 4, né? 2, desculpa, ou a variância é igual a 4. Então, pessoal, olha só, vamos observar. Se a média é igual a 10 e o sigma é igual a 2, então, ou seja, o que são os pontos 8 e 12 aqui para nós? Ora, 8 e 12, a gente está pegando, então, a média, né? A gente está pegando a média. Se eu fizer a média menos o desvio padrão, dá quanto? 8. E a média mais o desvio padrão, dá quanto? 12. Né? Então, é justamente isso, ó, 8 e 12. Então, observem que a média mais o desvio padrão e a média menos o desvio padrão está associada a onde? Está a mesma coisa que a gente calculasse essa probabilidade. E a gente já sabe o valor dela, porque isso vale para qualquer variável aleatória que segue distribuição normal. O que eu quero dizer com qualquer? Qualquer, não importa a sua média, não importa a sua variância. Tá? Sempre vai valer esses resultados aqui. Então, a gente já pode ir direto, né? Como nesse caso, 8 equivale μ menos sigma e 12 equivale a μ mais sigma, então a probabilidade do x estar entre 8 e 12 é 0,68. Aí eu coloquei 27, tá, pessoal? Mas 27, é a aproximação, tá? Né? Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui? Então é só seguir essa ideia, tá? Né? Bom, a letra B, como que fica? Ó, 6 e 14. Bom, o que significa, então, 6 e 14? Né? Então, a gente pode observar que 6 e 14 é o quê? Ó, se eu multiplicar isso daqui por 2, sigma por 2, dá quanto? 4. Se eu tirar 10 menos 4, 10 menos 4 dá quanto? 6. Se eu fizer 10 mais 4, dá quanto? 14. Ora, então, calcular a probabilidade de 6, do x estar entre 6 e 14, é a mesma coisa que eu calcular a probabilidade do x estar entre μ menos 2 vezes sigma e μ mais 2 vezes sigma. Né? Ou seja, é essa probabilidade aqui. Mas essa probabilidade aqui a gente já conhece que é 0,9545. Tá? Então, é a solução da letra B, 0,4595. Né? Então, vejam, se a gente identificar isso, a gente não precisa nem fazer muito cálculo, é só a gente ver o que nós já conhecemos de propriedades. Né? Então, vejam, a gente está usando uma série de propriedades aí, pessoal. Quais são elas? Que a média vale μ na normal, né? Que a variância vale sigma ao quadrado na normal, que ela é simétrica em torno da média μ, né? Que as áreas são iguais, né, em torno da média. Tá? Então, a gente está usando uma série de propriedades da distribuição normal. E, por último, ó, a gente tem que calcular essa probabilidade aqui. Ó. O x está entre 4 e 16. Então, vamos ver se a gente consegue cair no que nós já conhecemos. Imagina que eu multiplique por 3 agora sigma. Então, 2 vezes 3, 6. 10 menos 6 dá quanto? 4. Temos aqui. 10 mais 6, 16. Aqui. Então, é a mesma ideia. Calcular a probabilidade do x estar entre 4 e 16 é a mesma coisa que calcular essa última probabilidade aqui, né? Do x estar entre μ menos 3 vezes sigma e μ mais 3 vezes sigma, que dá 0,9973. Tá? Então, a gente já pode usar essas probabilidades diretas, né? Essas propriedades diretas, tá? E se você quiser identificar isso num gráfico, e eu vou repetir já desde já, tá, pessoal? É interessante estar fazendo o gráfico, tá? É interessante sempre estar fazendo o gráfico da distribuição normal, tá? Então, quando a gente vai calcular probabilidades dela, né? Então, olha só, como que é o gráfico da letra A? É esse daqui, ó. Tá? O gráfico da letra A. É esse daqui. Então, eu tenho uma normal aqui, 10, 4. É essa normal aqui. Tá? Isso daqui foi feito no R, tá, pessoal? Então, é de fato normal 10, 4. Observa que a média aqui, ó, dá bem no meio aqui, que é o valor 10. E nós estamos calculando a probabilidade do x estar entre 8 e 12. Então, entre 8 e 12, nesse intervalo, ó, é a área em vermelho. Então, por quê? Porque a probabilidade, né, lembra que a probabilidade para variáveis contínuas é uma área. Então, essa área achurada aqui em vermelho,
né, que representa o 0,6827, tá? O 0,6827. Agora, se a gente for calcular da letra B, que é a x está entre 6 e 14, nós já temos essa área. Olha como que a probabilidade aumentou, né? A área aumentou. De 6 e 14, a gente está aqui. A média continua sendo a mesma, ó. O que aumentou foi o quê? A variação, né, entre ela, o intervalo. Agora é o intervalo entre 6 e 14, ou seja, é o intervalo que está entre a média menos 2 desvios padrões e a média mais 2 desvios padrões, né? Então, novamente, a probabilidade é representada pela área. A área sob a curva, né? Sob a curva desse intervalo aqui, ó. Aqui está sob a curva aqui em vermelho, né? E quanto que dá essa probabilidade? Nós já vimos que é 0,9545. E por último, a gente tem essa área aqui, que representa quase toda a totalidade, né? Você não vai ter uma partezinha aqui e uma outra partezinha aqui, que é a probabilidade do x estar entre 4 e 16, que representa, né, a média mais ou menos 3 vezes o desvio padrão. Isso nos dá aí 0,9973, tá? Então, é a área sobre a curva, sobre os intervalos, né? Sobre a curva, aqui, a curva F, né? A curva normal, que representa o intervalo 4 e 16, e isso dá aí 0,9973, tá? Então, é sempre importante estar desenhando esses gráficos, tá, pessoal? Para vocês estarem observando que a probabilidade é uma área e como que a gente calcula isso, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí entre esses exercícios, esse primeiro exemplo, nos itens A, B e C? Algum comentário, alguém ficou em dúvida, não entendeu, gostaria de fazer alguma pergunta? Beleza, então, pessoal. Legal. Tá. Ok. Então, mas, assim, alguém pode falar assim, tá, beleza, eu entendi que essas propriedades podem ser estabelecidas, né? Se eu tiver, por exemplo, uma média, eu sei que a probabilidade do x é maior que a média, vale meio. X menor que a média, vale meio. E quando estão entre essas situações, a gente já tem esses resultados aqui. E quando isso não acontece? Porque, de fato, pessoal, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre a gente vai calcular probabilidades bonitinhas assim, né? Nos intervalos, dando certinho a média mais ou menos do desvio padrão, a média mais ou menos 2 desvios padrões, e assim sucessivamente, né? E quando isso não acontece, como que a gente vai calcular a probabilidade da distribuição normal, sendo que, né, a função da distribuição normal é essa, e como nós vimos já no início, a probabilidade é dada por uma área, né, que é justa, e a área é uma integral. Como que a gente vai fazer isso? Bom, então, para a gente estar entrando, dando a motivação, a gente vai partir de um problema prático, tá? Então, a pergunta é, como calcular probabilidades, quaisquer, né, de qualquer probabilidade, no modelo normal, né? Sendo que a nossa variável x segue esse modelo normal ou a distribuição normal, tá? Então, a gente vai partir desse problema, tá, pessoal? Eu vou, basicamente, hoje, a gente não vai resolver esse problema hoje, tá? Mas eu vou introduzir a ideia, né, aqui, para que a gente possa estar conversando, né? E na próxima aula, sim, a gente vai resolver e fazer exercícios, né? Então, vejam só. Então, vamos ver o que fala esse problema, tá? Então, esse problema, exemplo número 2, ele diz o seguinte, que um bom indicador do nível de intoxicação por benzeno, né? Então, às vezes, muitas pessoas ficam intoxicadas, né, por essa substância aí, é a quantidade de fenol que pode ser encontrada na urina dos indivíduos, né? Então, um simples exame, você já consegue detectar por uma análise ali a quantidade de benzeno e de fenol, e essa quantidade vai indicar para a gente, né, se a pessoa está intoxicada por benzeno ou não. Então, a quantidade de fenol, né, na urina de moradores, né, então observe que a nossa variável aleatória aqui é essa, ó, é a quantidade de fenol, né, na urina de moradores de uma certa região. Então, a gente tem uma região, né, de uma cidade, ou de um bairro, de uma população, e a gente está estudando a quantidade de fenol. Então, ora, observa que a quantidade de fenol é uma quantidade
que vai ser representada por miligramas por litro. Então, é uma variável contínua, né? São valores que são designados no intervalo dos reais. Isso não é uma contagem, né? Então, observa que a variável aleatória para nós é a quantidade final, porque a gente não sabe, se você selecionar um indivíduo ao acaso dentro dessa população, qual é a quantidade de fenol dele? Não sei, não tenho a menor ideia, pela verdade, né? Então, o que a gente sabe aqui, né? Tá? Bom, vamos supor, então, né, que a quantidade de fenol, essa variável X, que é contínua, na urina de moradores de certa região, segue aproximadamente uma distribuição normal. Então, a gente já sabe isso. Se a gente sabe que a quantidade de fenol, pessoal, segue a distribuição normal, então a gente sabe que essa quantidade segue a distribuição, né, da variável X tem esse comportamento aqui, né, em que vai ter uma média μ, que vai estar aqui, e uma variação que vai estar controlando essa dispersão aqui. Né? E a gente sabe qual que é o valor dessa média e dessa dispersão? A gente sabe o que foi dado. Ó. Então, a quantidade de fenol, ela segue uma distribuição normal, com uma média de 6 miligramas por litro. Então, os indivíduos têm lá essa quantidade, né, em média, 6 miligramas por litro, e existe um desvio padrão de 2 miligramas por litro, tá? Aí, em torno dessa média, ok? Bom, então, além disso, a gente tem que saber, né, para a gente depois fazer a relação do fenol com o benzeno, para saber se a pessoa está intoxicada ou não, a gente precisa saber um protocolo aí para entender, né, valores de referência, para entender quando que uma pessoa vai estar aí atípica, né, ou seja, intoxicada ou não, por benzeno. Então, a gente considera que uma pessoa atípica é uma pessoa que, se a quantidade de fenol na sua urina foi superior a 9 miligramas por litro, né, ou ela for inferior a 3 miligramas por litro, tá? Então, se selecionou uma pessoa ao acaso e coletou a urina dela, né, fez o exame, e aí, nesse exame, detectou que a quantidade de fenol é menor do que 3 ou maior do que 9, então, a gente já indica, a gente já indica o quê? Nós já indicamos que essa pessoa tem uma quantidade atípica, né? Ou seja, ela vai ser intoxicada. Então, a questão que nós propomos é o seguinte: qual é a probabilidade de se encontrar um indivíduo atípico, né? Ou seja, um indivíduo que vai estar aí intoxicado por benzeno, né? Nessa população aí. Tá? Bom, então essa é a questão, né? Essa é a questão que a gente propõe. Pode ser um problema envolvendo a distribuição normal qualquer. Tá? Então, como que a gente vai resolver ele? Bom, a gente vai resolver ele do seguinte modo, né? Primeiro, quem que é a nossa variável em jogo aqui? A variável que a gente vai chamar de X é o quem? É a nossa quantidade de fenol encontrada na urina de um indivíduo que for selecionado ao acaso aí, que pertence aí, né, que são moradores dessa região. Tá? Então, observem, primeiro de tudo, pessoal, façam essa analogia, observem isso. A quantidade de fenol é uma variável contínua, então faz sentido, né, ela ser um modelo normal. O que mais que a gente tem de informação? A gente tem que o indivíduo atípico é aquele em que a quantidade de fenol é menor do que 3, né, inferior a 3 ou superior a 9. Então, como a quantidade de fenol equivale a X, o indivíduo atípico é aquele em que X for menor do que 3 ou X for menor do que 4, né? Porque é isso ou isso, tá? Ou isso, né, uma quantidade ou a outra. Então, é essa situação, tá? E que mais? Então, como que a gente vai pensar na solução? Né? A solução, a gente pode pensar no seguinte primeiro. O que a gente tem de informação nesse problema? Nós temos que a quantidade de fenol, ela é o que? Está dizendo aqui, a quantidade de fenol, ela segue aproximadamente uma distribuição normal, né? Com uma média 6 e um desvio padrão 2.
Então, ou seja, isso é uma normal 6, 4, né, em que a média é 6 e a variância é 4. Tá? Lembra que a variância é representada por sigma ao quadrado, né, ou seja, o sigma é 2. Então, quando a gente escreve isso, está indicando o quê? Que a média, né, da variável aleatória x, que segue distribuição normal, é 6 miligramas por litro. Então, em média, os moradores têm essa quantidade de fenol na urina, né, e com um desvio padrão aí de mais 2, ou mais ou menos 2 miligramas por litro, tá? Né? E o que a gente quer tentar entender, então, é o seguinte, como o indivíduo atípico representa essa situação, né, ou x é menor do que 3, quantidade de fenol dele é menor do que 3 ou é maior do que 9, então, né, e a nossa questão é qual é a probabilidade do indivíduo ser atípico, ou seja, né, ser intoxicado aí por benzeno. Então, a probabilidade, a gente vai estudar qual é a probabilidade do indivíduo atípico. Mas a probabilidade do indivíduo atípico, que é representada pela probabilidade do x ser menor do que 3 ou x maior do que 9, o que a gente tem? Aqui, pessoal, é usando aqueles conceitos de probabilidade que a gente já viu há muito tempo atrás, né? É um ou outro. Então, a gente está pensando o quê? Na soma das probabilidades, né? E por quê? Porque observem que x é menor do que 3 e x é maior do que 9 são duas situações que são incompatíveis, né? Se uma delas acontecendo, vai excluir a outra de acontecer, né? Porque se x é menor do que 3, nunca x pode ser maior do que 9. Né? Ou seja, então, elas são eventos aqui, ó, x menor do que 3 e x maior do que 9, são eventos mutuamente exclusivos. Então, a probabilidade da união, né, que seria ou aqui, é a própria soma. Tá? Então, a probabilidade de um indivíduo ser atípico, a gente precisa determinar a probabilidade do x ser menor do que 3 ou x maior do que 9. Né? Isso que nós precisamos tá resolvendo, tá? Tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, assim, né? A gente vai resolver primeiro uma das duas probabilidades. Só que é o seguinte, pessoal, o que é probabilidade para uma variável aleatória x, sendo que ela é contínua? É o quê? A probabilidade para uma variável aleatória x, sendo x contínua, é o quê? É uma área. E a área é uma integral. Tá? Então, resolver isso daqui significa o quê? Né? Resolver essa probabilidade aqui. Vamos pegar primeiro essa, ó. O x é maior do que 9. Né? X é maior do que 9. Tá? É o quê? É resolver uma integral. Então, a probabilidade do x ser maior do que 9 é o quê? São valores acima de 9. Então, é integral que vai de 9 até mais infinito. Por que 9 até mais infinito? Porque a normal observa valores, né? Quando a gente está pensando na normal, ela observa valores de menos infinito a infinito, ou seja, toda a reta real. Se a gente quer valores quando x é maior do que 9, então é de 9 até mais infinito. Tá? Então, ou seja, isso vai me dar uma área. Né? De quem? Dessa função aqui. Por quê? Por que eu coloquei esse trambolho aqui? Porque essa, pessoal, é a função da distribuição normal, é a função densidade da distribuição normal, quando sigma é igual a 2 e o mi é igual a, o mi é igual a 6. Então, observem aqui ó, que a gente tem isso, ó. Então, é a integral, né, do mi igual a 2, ó, e do mi igual a 6. E a pergunta é, qual é essa integral, né? Porque se a gente encontrar essa integral, a gente encontra a área, né? E a gente encontrando a área, consequentemente, a gente tem a resposta aí para essa probabilidade, tá? Mas tem um porém, né? Eu falei para vocês na aula passada que nós não iríamos precisar utilizar o cálculo integral para estar resolvendo problemas associados às probabilidades da distribuição normal. Tá? A gente não iria estar
usando isso. Por quê? Né? Por que que não? Porque, como eu falei para vocês, pessoal, nem tudo são flores, nem tudo são flores no mundo do cálculo integral. Nem sempre a gente consegue resolver uma integral, tá? Por quê? Porque quando a gente vai resolver a integral, é mais ou menos o seguinte, né? Como que a gente resolve uma integral? Tá? A gente resolve da seguinte forma, tá? Deixa eu ir lá para colocar aqui a forma mais simples aí. Né? Então, imagina que a gente tem essa integral aqui, ó. Olha só para ela. A integral que vai de A e B, de f de x dx. Quero resolvê-la. Né? Como que a gente resolve em geral? A gente resolve da seguinte maneira, pessoal. Essa função f que está aqui dentro, ela tem um nome. Ela chama integrando. Né? É a função na qual, se eu integrar, eu vou ter um certo valor. Né? Então, assim, qual que foi a grande sacada, né, dos dois inventores do cálculo, que foram Newton e Leibniz, né, no século XVII ali, né? A grande sacada deles foram observar o seguinte, que o resultado dessa integral, ela é igual, ela pode ser expressa, né? Imagina uma integral aqui, esquece de área agora. Eles observaram o seguinte, que essa integral é igual uma função f, uma fona, tá? Em que essa fona é chamada de função primitiva. O que é a função primitiva? É o seguinte, é aquela função que se a gente derivar, vai dar exatamente a função que está nesse integrando f, tá? Então, essa que é a ideia de cálculo integral, pessoal, tá? Já estou antecipando aqui para vocês, se vocês não viram isso lá no cálculo 1. Para você resolver uma integral, seja ela qual for, você precisa encontrar a primitiva. O que é a primitiva? A função primitiva é aquela que, se eu derivar, eu vou cair nessa daqui. Tá? Eu vou cair nessa daqui. Né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma função primitiva. Então, imagina que eu tenho uma função f de x aqui igual a 2x. Eu falo, qual que é a integral de 2x? Né? Ora, qual que é a função que derivando dá 2x? É x quadrado. Né? A função x quadrado, se eu derivar x quadrado mais uma constante, se eu derivar x quadrado mais uma constante, isso é igual a 2x, não é? Então, f de x aqui, né? Então, se eu tenho a integral de 2x, significa que a integral de 2x é igual a x quadrado mais uma constante. Né? E aí, claro, se eu aplicar os limites aqui, tem todo um jeito de aplicar, eu consigo achar um valor, tá? Então, essa que é a sacada para você resolver a integral. Então, é justamente isso que o Leibniz e o Newton descobriram, que derivada e integral, elas estão muito conectadas. Assim como derivada está conectada com o limite, né? Aliás, derivada a definição, por definição, é um limite, né? É o limite da aproximação ali daquela reta secante, que vai se tornar uma reta tangente, né? É a mesma ideia, a derivada, a integral são algo muito parecido, né? Então, se eu quero calcular a integral de uma função f, eu preciso encontrar uma função na qual, derivando essa função, me dá f, né? Então, essa que é a ideia. E, pessoal, nem sempre a gente consegue isso, tá? Nem sempre você vai encontrar uma função f, vai ter uma primitiva que eu vou derivar e vou dar a função integrando, né? A função que está dentro aqui da integral, essa fzinha nem sempre. E no caso da normal, acontece isso. Não vai existir, pessoal, não existe uma função fona, uma função primitiva, que se eu derivar, vai dar essa quantidade aqui. Vocês podem tentar achar aí, se vocês quiserem. Não, a gente não consegue. A gente não consegue uma primitiva que, se eu derivar, dá essa daqui. Ora, se eu não consigo isso, então eu não consigo calcular probabilidades utilizando pela distribuição normal, né, por essa função. Então, é justamente isso que eu escrevi aqui, ó. A gente observa que essa integral, a integral dessa função aqui, ela não possui uma solução exata, né? Ou seja, eu não consigo uma função, né? Por quê? Porque a função densidade da distribuição normal não admite uma função primitiva, ou seja, uma fona tal que a derivada da fona é igual a f de x, né? Que é esse monstrengo aqui. Tá? A gente não obtém isso.
Então, qual que é uma das possíveis soluções, pessoal? Né? Então, é isso que a gente vai ver na próxima aula. Né? Como calcular, então, essa probabilidade, considerando a variável de interesse, que é representada pela distribuição normal, né? Então, como que a gente vai calcular? Né? Se não existe, então, uma primitiva, e eu estou dizendo, já antecipando para vocês, que o cálculo integral é o cálculo que a gente precisa de uma primitiva, né? Isso foi chamado lá por Newton como teorema fundamental do cálculo, isso que vocês vão ver lá na disciplina de cálculo 1, quando chegar na parte de integral, né? Ou cálculo 2, não sei, tá? Aí depende de como que é a grade para vocês aí do cálculo, né? Isso é chamado de teorema fundamental do cálculo, que é justamente você encontrar uma primitiva. Como se eu não consigo encontrar uma primitiva, se né, nem sempre uma f de x admite uma primitiva, como que, então, eu posso estar calculando integrais, né, ou seja, no contexto da estatística, no contexto da probabilidade, como que eu posso estar calculando probabilidades para variável aí de interesse x que segue a distribuição normal? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula. A gente vai ver como que nós vamos fazer isso, tá? Sem estar precisando encontrar uma primitiva, tá? A gente teve que, na história aí da probabilidade, da estatística, a gente teve que se virar, né, e propor um método aí para estar encontrando isso, tá? Um método que se usa até hoje, apesar de que, né, hoje com os computadores, pessoal, a gente nem precisa estar usando mais isso, tá? Mas é importante estar avaliando, né, como que foi determinado o cálculo de probabilidades com a distribuição normal sem estar resolvendo integrais, tá bom? Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, né, que a gente vai estar conversando, que a gente vai estar discutindo, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje era isso, né? Eu queria introduzir aí as propriedades da distribuição normal, né? Como que a gente calcula probabilidades usando aquelas propriedades e iniciar como que a gente vai fazer esse cálculo. Então, é muito importante que vocês compareçam na próxima aula, que vocês assistam os vídeos, o vídeo da próxima aula e dessa, né? Se vocês não assistiram hoje, tá? Falar para os colegas aí que não compareceram, e na próxima aula vocês comparecerem para assistir. Por quê? Porque isso depende, lembra que não é só o tema de distribuição normal, na estatística e na teoria da probabilidade tudo está conectado, né? E a gente vai usar isso muito em inferência, tá? A gente vai usar muito isso em inferência. Então é importante a presença de vocês aí na próxima aula, tá? Então, primeiro aqui... Professor, com licença, eu só queria, não é uma pergunta sobre a matéria, é só sobre as listas, né, que a gente tem que entregar. É Certo. que essa semana a gente tá com bastante coisa para fazer, né? Aí eu queria saber se não tem como o senhor dar um pouquinho mais de prazo para a segunda lista, para não ficar as duas no mesmo dia, tem como? Você fala duas, a segunda de outra disciplina, é isso? Não, 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 é que a gente tem duas listas sua para entregar na quinta-feira. Uma que o senhor passou, acho que faz umas 2 semanas, e uma que você passou semana passada. Sim. Então, assim, eu ia até conversar isso um pouco depois, o Gabriel, né, que está falando. Isso. Eu ia conversar um pouco com vocês depois que só foi esses dias que eu me toquei que as duas coincidiram no mesmo dia, né? Então, Gabriel, então espera só um pouquinho, eu vou encerrar aqui e depois a gente conversa sobre isso, tá? Antes de acabar com a aula. Pessoal, então eu vou parar a gravação da aula, né? Porque a aula propriamente dita já terminou, tá?